Bom, gente, vamos lá. Vamos começar aqui mais um vídeo. E essa notícia é legal aqui, interessante, né? O vírus que destrói câncer e pode revolucionar o tratamento de tumores avançados, segundo cientistas, né? Um homem recebeu injeções do vírus da herpes, modificado, e viu seu tumor desaparecer. Bom, eu vou comentar sobre isso aqui, mas antes de mais nada, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, né? Então cliquem no botão inscrever-se aqui embaixo e depois ative as notificações clicando no sininho, que aí vocês vão ficar seguindo o canal e sempre que tiver um vídeo novo vai chegar para vocês ali logo assim que for lançado, e aí vocês vão poder assistir o vídeo e também assistir logo que chegar, né? E aí vocês vão poder também deixar os comentários e enfim, sempre que tiver notícias sobre câncer, sobre oncologia integrativa, notícias sobre pessoas que tiveram câncer, coisas de política também sobre câncer, celebridades que tiveram câncer, vocês me mandem, né? Sempre que vocês viram um vídeo novo de alguma coisa cura o câncer e vocês não entenderam, vocês acham que é isso mesmo, ficarem na dúvida, me mandem aí que eu vou poder comentar para vocês de uma forma simples, com a linguagem simples, e isso sempre que vocês compartilharem o vídeo, esse canal ganha mais relevância, é recomendado para mais pessoas e aí elas podem receber novidade, né? Receber essas notícias e vocês podem estar ajudando alguém, né? Que poderia estar até vendo uma coisa errada sobre câncer, tá? Bom, o vírus que destrói câncer pode revolucionar o tratamento, segundo cientistas. O que é isso, né? Aqui tem um novo tipo de tratamento contra o câncer que usa um vírus comum para infectar e destruir células nocivas. Está se mostrando bastante promissor em testes em seres humanos no Reino Unido. Gente, o que é isso? Isso foi um caso, né? De um paciente que teve um câncer, o câncer desapareceu e outras pessoas viram o tumor encolher. Como é que foi isso? É um vírus da herpes. Herpes é uma infecção que a gente tem bastante comum, né? É, a gente tem o vírus da herpes que, por exemplo, dá na boca, da herpes genital, da herpes nos lábios, né? E normalmente não causa doenças mais graves, mas esse vírus da herpes, ele é um vírus que pode ser modificado, igual o vírus de vacina, né? E nesse caso, que foi feito? Foi feita a injeção do vírus no tumor, né? Então, esse caso do câncer era um câncer no pescoço, e aí injetou o vírus no tumor, no tumor, né? Esse vírus se multiplicou, atacou a célula tumoral. A célula tumoral ela é mais fraca em resistência, né? E aí conseguiu matar o tumor, né? Então muito interessante. De duas formas. O próprio vírus matou o tumor e o vírus fez com que o organismo, a imunidade, o sistema imunológico do organismo ascendesse, né, ficasse mais forte, e aí também o sistema imunológico ajudou a combater o vírus também. Então foi um efeito direto do vírus e um efeito indireto através do aumento da imunidade também, tá? Só que, né, isso aqui foi um estudo de fase um, né? Ou seja, isso já foi estudado em ratos e viu que funcionava, e aí começaram os estudos em seres humanos. Então, um paciente o câncer sumiu, né? É, então, assim, não dá para dizer que vai funcionar em todos os pacientes. A gente tem que começar a avançar. Será que daqui a alguns anos esse paciente não vai ter o câncer voltando? Não sei, né? A gente não sabe. A gente tem que acompanhar isso ao longo do tempo para saber, né? Será que não vai ter efeitos colaterais? Será que o cara vai desenvolver outro câncer? Será que ele vai ter problemas de imunidade? Mas é muito interessante, pelo menos em curto prazo ali, é, a pessoa teve o tumor tratado, né? E curado, né? A princípio até o momento curado. Só que aí a gente tem é, aqui tem alguma coisa aqui falando sobre o estudo, né? Algumas pessoas receberam o vírus, outras receberam o vírus junto com imunoterapia, que é um tratamento que aumenta a imunidade. E aí, aqui foi legal, né? 3 de 9 pacientes tomaram apenas o vírus, né? Receberam apenas o vírus, e 3 viram sem incolher. Então, quem fez só o vírus teve 30% o câncer reduziu. E 7 de 30 receberam tratamento combinado do vírus com a imunoterapia e também tiveram respostas, né? E efeitos colaterais leves. O que precisa ser feito? Estudo avançar, né? Então, passar para um estudo de fase 2 com mais pessoas, sei lá, umas 100 pessoas ali, e aí ver, né, se isso não vai ter problema, se com mais pessoas
outros efeitos colaterais não vão surgir, né? Então, assim, é muito pouco, é muito devagar que a gente tem que ir vendo. Muitos tratamentos param na fase um, na fase 2, porque às vezes a gente se empolga ali com um caso igual a esse, com dois casos, aí quando vai fazer em mais pessoas, às vezes não tem essa resposta, então aquele caso dele foi um caso ao acaso, se a gente multiplicar para todo mundo, não vai ter, não, às vezes não tem resposta, e também não quer dizer que vai funcionar em todo mundo, né? A gente tem que talvez selecionar melhor quem vai funcionar. Por exemplo, quais tumores isso vai funcionar. Porque no caso ali é no tratamento de cabeça e pescoço. Talvez fosse fácil injetar, mas um tumor mais interno, né? Porque foi injetado no tumor. Então uma pessoa que tenha, por exemplo, várias metástases. Como é que você vai injetar em todas as metástases? Talvez isso funcione para quem tem uma metástase. Mas ali vai tratar a metástase, mas e o tumor que está circulando no sangue? Será que vai ser tratado também? Então tem várias questões que a gente tem que acompanhar, avaliar ao longo do tempo. Será que isso curou ele por um tempo, mas na verdade não curou? Será que daqui a alguns anos vai voltar? Tudo bem, se controlar a doença durante anos, está ótimo também, faz parte do tratamento e isso é legal também, né? Então é uma notícia boa, bastante legal e a gente precisa acompanhar isso. Não quer dizer que vai revolucionar e vai mudar o tratamento de câncer, mas só o futuro vai dizer. A gente sabe, né, que o tratamento imunológico, hoje em dia a gente tem medicamentos que melhoram o sistema imunológico para combater o câncer e a gente tem pesquisas em o uso de vírus, né? Tem vírus que a gente chama de oncolíticos, que são vírus que destroem células. E aí alguns vírus, se forem injetados nos tumores, eles podem destruir os tumores, as células tumorais também. Então, uma vertente, né? É uma corrente de tratamento que existe em pesquisas bastante interessantes, tá? E também essa questão dos vírus aumentarem a imunidade também. A gente tem relatos de casos de tumores que melhoram com infecções, por exemplo. Então, assim, por exemplo, teve alguns casos durante a infecções do Covid que pessoas que foram infectadas tiveram resposta no tumor. Então, a pessoa estava lá com tumor, não estava respondendo, acabou que teve a infecção e aí se curou da infecção e por incrível que pareça o tumor regrediu, diminuiu também. Então, assim, será que foi o vírus que atacou o tumor também? Ou o vírus fez com que o nosso corpo tivesse que acordar, o sistema imunológico tivesse que acordar, e aí acabou combatendo o vírus, mas acabou combatendo o câncer também, né? E existem relatos disso antigos, há mais de 100 anos, tem relatos de curas ou de controles de doenças que não estavam sendo controladas depois de processos infecciosos. Tanto infecção por vírus, infecção por bactérias. Às vezes a pessoa pega uma infecção na pele e aí aquela infecção na pele faz com que o sistema imunológico fique mais acordado para combater a infecção, mas ali acaba tendo uma resposta no tumor. Então, assim, tem relatos, só que a gente não entende como isso funciona, não consegue controlar, mas os pesquisadores têm feito bastante estudos tentando avançar nessa área também. Então, além de tratamentos que matam o tumor, além de tratamentos que freiam o tumor, tratamentos de terapias-alvo, tratamentos genéticos, tratamentos imunológicos, tem esses tratamentos também com vírus e bactérias que, de alguma forma imunológica ali, combatem o tumor também. A gente tem que utilizar tudo que a gente consiga descobrir que tenha eficácia, que funcione, né? Mas tem que aguardar sempre os estudos, e nesse caso não é diferente, né? Então é bastante interessante a gente ver isso, esse tipo de resultado, mas a gente fica feliz, mas a gente precisa aguardar sempre os estudos, né? Assim, é triste não, mas muitas vezes a gente vê essas notícias, né? O vírus destrói o câncer, pode revolucionar. E aí depois o estudo avança para um fase 2, para um fase 3, e aí não se comprova eficaz, né? E aí a notícia fica lá. Infelizmente a gente não tem nada no jornal falando que assim, vírus que destrói o câncer não comprova eficácia, não funcionou, né? Então a gente fica achando que as coisas vão dar certo e às vezes não dão, né? Então muitas coisas que saem, notícias, a gente fica maravilhado e aí depois tem resultado ruim. Essas notícias ruins também deveriam, infelizmente, sair, né? Mas não vendem, né? Infelizmente. Pra gente ver como que é difícil avançar, a ciência avançar. Porque a gente se empolga com muitas coisas, mas no final das contas, na verdade, a maioria dos resultados são negativos. Tristemente, a gente tem muitos resultados negativos e poucos resultados positivos. Poxa, mas por que a gente tem vários tratamentos contra o câncer?
porque é pesquisado muitos mais tratamentos. E de todos esses, às vezes são em torno de 5% comprovam eficácia e vão sendo avançados. Então imagina quantos estudos promissores não se mostraram eficazes depois, né? Então é isso. A ciência avança com muitas decepções, mas com um ou outro resultado bom. É isso, gente. Coloca aí o que vocês acharam desse tipo de tratamento novo, né? Como que vocês acham que isso vai avançar, se vai ser legal? E a esperança, né? O que vocês esperam desse tipo de tratamento? Vocês já ouviram falar que vírus poderia curar o câncer, né? Então coloque nos comentários aí e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!